A Sara vai ler para nós o verso 1. E nós vamos entender de que rei nós vamos falar hoje, né? Qual rei que nós vamos aprender hoje. E nesse momento eu vou pedir para você evitar conversar, evitar sair do seu lugar, porque nós temos um tempo até razoavelmente curto para aprendermos. Isaías capítulo 6, verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Vamos voltar. No ano da morte do rei Uzias. Preciso do microfone da Sara aqui nos retornos. No ano da morte do rei. Só para você ter uma ideia, não faz muito sentido começar um texto assim. Geralmente, os textos começam, quando se trata de uma apresentação de um rei, ele começa de uma forma diferente. Geralmente, o texto começa dizendo no ano do reinado do rei tal. Não começa dizendo no ano da morte do rei tal. Vamos ver isso, Daniel capítulo 1, verso 1. Daniel capítulo 1, verso 1. Olha o que diz Daniel capítulo 1, verso 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. No terceiro ano do rei, e cita o nome do rei, nunca começa dizendo no ano da morte de um rei tal. Vamos para Daniel 2:1. Leia só o começo para mim, por favor. 2:1. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Presta atenção que quando vai apresentar os textos, o texto vai dizer no segundo ano do rei tal, no terceiro ano do rei tal. Ele não começa dizendo no ano da morte do rei. Mas Isaías começa falando do ano da morte do rei Uzias. Isso é muito intencional, porque não está falando apenas de uma questão cronológica. A explicação do texto, ela fala de uma ruptura. Ele está dizendo assim, no ano que morreu o rei tal, ou o rei Uzias. Esse texto me lembra muito o chamado de Josué. Quando Deus chama Josué, Deus diz para Josué: Josué, Moisés morreu. É uma ruptura, é um novo tempo, é um ciclo que se encerra e um ciclo que começa. Não é à toa que esse texto está aí. E o texto então diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Isso é muito importante. Está se tratando de uma ruptura, está se tratando de uma nova estação, está se tratando de um novo tempo, no qual o parâmetro desse novo tempo é a morte de alguém. Mas agora ficou confuso, porque pastor, por que o rei Uzias e a sua morte passa a ser um parâmetro para uma nova estação? Então nós vamos voltar para 2 Crônicas, capítulo 26. Logo nós voltamos para Isaías. Nós vamos voltar para 2 Crônicas 26, verso 1. Quem está acompanhando o raciocínio comigo, diga amém. E nós vamos ler muitos textos agora, mas todos eles são pontuais e vai trazer uma explicação muito importante do que significa Uzias. Verso 1, forte, em bom tom. Então todo o povo de Judá proclamou Uzias rei aos 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Então agora Uzias se torna rei de Israel aos 16 anos. Ele vai herdar o lugar do seu pai Amazias, que foi até um líder considerável. Verso 2. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Ele começa então uma reconstrução. É um rei que vem fazer uma reforma importante. Verso 3. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Não foi um rei qualquer, ele reinou por 52 anos.
é uma grande liderança dentro de um grande tempo. Então nós estamos falando de um líder que não reinou apenas 2 anos, 6 meses. Nós vamos ver casos de liderança nos reis, tanto do reino do norte como no reino do sul, que reinaram pouco tempo, porque foram logo destruídos, principalmente por causa da sua desobediência. Pode ler o próximo verso. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova. Ele fez o que o Senhor aprova, era um bom líder. Uzias era um bom líder. Algumas versões vai dizer que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Deus aprovava o que ele fez. O seu pai Amazias vai fazer a mesma coisa. Porém a Bíblia vai dizer que Amazias não serviu a Deus com inteireza de coração. Ou seja, ficou um quartinho sempre aberto. Não era completo. Tinha um lugarzinho que precisava de preenchimento. E ele não permitiu. Mas Uzias está reinando com coração totalmente ao Senhor, ao ponto de fazer aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Pode ler o próximo verso. E buscou a Deus durante Fala mais forte isso para mim, por favor. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias. E buscou ao Senhor. Um grande líder. Um líder que restaura. Um líder que busca ao Senhor. Um líder que tem temor ao Senhor. Esse é o rei Uzias, mas não para por aí. Esse é um dos grandes líderes. E olha o que diz o próximo texto, próximo verso. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate. Ele venceu guerras. E vai começar a fazer estruturas. É um grande líder. Verso 13, por favor. Sob o comando deles havia um exército de 370.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. O rei Uzias é um grande líder, reestrutura, vence batalhas e forma um exército poderoso. Quem está entendendo até aqui? Deixa eu ver. Está anotando? Está guardando no teu coração? É um rei que tem uma liderança muito forte. Um exemplo de reinado. Verso 14, olha o que esse homem fez. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o exército. Verso 15. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas. Líder que inova, construiu tecnologias que nunca tinha se falado até então. Armas de guerra, tecnologias que fizeram uma grande diferença no seu tempo. Nós estamos falando de um líder poderoso, um líder que é um exemplo de liderança, de força. Volta a ler para mim, por favor, o verso 15, até o final. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente Vamos de novo. Ele foi extraordinariamente ajudado. Extraordinariamente. Vamos repetir, porque você vai travar a língua também. No 3, 1, 2, 3. Ele foi extraordinário. Você vai falar isso de novo, por favor. No 3, 1, 2, 3. Ele foi. Me ajudado. Ele foi extraordinariamente ajudado. Ele não foi tudo o que ele foi porque ele era bom, mas é porque Deus estava com ele. Tudo que ele conquista, toda a direção, toda a criatividade, toda a tecnologia, tudo isso vem de uma direção que não é apenas humana, vem de uma direção dos céus. Quem quer receber dessa direção? Deixa eu ver.
sabedoria para vender melhor, sabedoria para criar riqueza, sabedoria para criar negócios, para ajudar pessoas. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Da onde vem? Sabedoria do céu para você ajudar os mais necessitados, sabedoria do céu para falar em público, sabedoria do céu para organizar times, para fazer gestão de pessoas. Vocês não estão recebendo não, irmão? Deus pode nos dar. A Bíblia diz, se você quer sabedoria, peça a Deus. Este homem está recebendo tudo para ser um grande líder, debaixo de uma direção espiritual. O texto diz que ele foi extraordinariamente ajudado. Esse é o rei Uzias. Eu quero ser extraordinariamente ajudado. Eu quero. Vai começar a vir provisão para essa igreja. Vai começar a vir gente para ser salva dessa igreja. Gente que vai entregar a vida para Jesus nesse lugar. E nós vamos olhar e dizer assim: não tem como, é a mão de Deus. Não tem como, se não fosse o Senhor. Irmão, vai acontecer coisas na nossa vida. E eu não estou aqui motivando você. Eu não estou aqui só para ficar encorajando o seu ego, não. Mas vai acontecer coisas como já aconteceu na sua vida, que você vai olhar e vai dizer assim: foi Deus. Não tem como. O que aconteceu não podia ser se não fosse o Senhor. Isso não aconteceria. Eu já vivi isso e você vai viver também em nome de Jesus. Um dia eu estou na minha casa, toco o telefone. Eu recebi uma notícia que mudou a minha vida financeira. Estou terminando de escrever o e-book, alguns já leram, mas já está atualizado. Deve chegar a mais de 100 páginas. E eu conto um pouco da minha história. Um dia eu estou na minha casa, muda a minha vida financeira através de um telefonema. Eu me formei no dia 10, no dia 13. Alguém me liga e diz: eu preciso que você tenha formação. Eu disse: fique em paz, eu acabei de me formar dia 10. E ele falou: é você então. E a partir daquele dia, eu pude assumir uma posição. Quando acabou aquele telefonema, a Raquel apontou na porta. A gente morava na antiga casa, ela estava voltando do trabalho. Quando ela entrou na porta, eu olhei para ela e disse assim: aconteceu um milagre agora, linha de pouco. Quando eu contei para ela, ela falou assim: é mentira. Foi ou não foi? Falou: você está fazendo piada. Um salário que eu tinha pedido, colocado na minha meta, nos próximos 10 anos. Eu disse assim: até X anos eu vou ganhar esse salário. Eu comecei a ganhar aquele salário naquele dia. Eu olhava para ela, olhava para mim e dizia assim: não tem como. Homem nenhum consegue fazer isso. Foi Deus. No dia 10 eu me formo. No dia 13 eu recebo um convite. É isso que nós vamos viver. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: você foi extraordinariamente ajudado. As pessoas lá fora vão olhar para vão dizer assim: não tem como. O que você está vivendo, tem que ter um Deus que está colocando a mão nesse negócio. Não tem como. Foi a mão de Deus. Quem está comigo, diga amém. Uzias foi extraordinariamente ajudado. É motivo para agradecer, é ou não é? É motivo para louvar ao Senhor. É motivo para não faltar um culto. É motivo para ajudar as pessoas. É motivo para ser dizimista. É motivo para tudo. É gratidão. E gratidão nada mais é do que reconhecer o que eu já recebi. Você não está sendo grato porque você não recebeu nada, não. Você está sendo grato porque você já recebeu. Sim ou não? Verso 16. Mas lê com força. Verso 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso. Depois que Uzias se tornou? Entretanto, depois que Uzias se tornou? Leia, por favor. O seu orgulho provocou a sua queda. Ah, meu Deus. Pronto. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho a sua queda.
era para agradecer, era para ser humilde, era para ser mais firme, era para ser mais constante. Ficou orgulhoso. Ficou orgulhoso. Uzias foi extraordinariamente. Vamos lá, gente. Extraordinariamente? Extraordinariamente ajudado. No 15. No 16, ele ficou. Sou eu. Eu sou bom. Eu sou capaz. Se não fosse eu, louvado seja eu. Aleluia para eu. Eu sou bom. Não, se não fosse, mas se faltar eu, é tudo sobre eu. Alguém que foi extraordinariamente ajudado, agora é orgulhoso. Vai piorar. Vocês estão acordados? Quem está dormindo, diga glória a Deus. Teve um glória a Deus por aí. Por favor, lê o próximo verso. Ele foi infiel ao Senhor. Ele foi Deus, fiel. A coisa só está piorando. Gente que foi extraordinariamente ajudada, agora está orgulhoso e sendo Pastor, é que você não sabe. Eu estou com tanto dinheiro agora que não dá tempo de vir na igreja. Você sabia que pessoas, eu não lembro a porcentagem, mas grande parte das pessoas que ficam ricas muito rápidas, se for homem, no caso dos homens, troca de esposa? Tem mulheres dizendo: Senhor, que ele fique pobre. Estou brincando. Tem gente que pediu para eu orar pela casa própria, sumiu da igreja, porque tem que limpar a casa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. No sábado vem a avó, no domingo vem a sogra. Não pode vir mais na igreja. Tem gente que fez campanha, jejum, para aumentar o salário. Aumentou o salário, agora não posso ser dizimista. Não concordo com isso. Eu vi no Instagram que isso... Como a gente tem uma facilidade de sair da bênção, onde nós fomos extraordinariamente ajudados para a infidelidade muito rápido. Vai piorar. Pode ler. E entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. E entrou no templo. Aí o orgulho é tanto que ele quis fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. A arrogância é tanta que diz: eu sou o rei, fui eu que criei máquinas, eu que inovei em tecnologia, fui eu posso entrar no templo porque eu sou Uzias. Só que tem um detalhe: Uzias recebeu o chamado e a unção para ser rei, não para ser sacerdote. Mas a gente, quando fica orgulhoso, quer fazer coisas que Deus não nos chamou para fazer. A gente quer entrar em lugares que Deus não nos chamou para entrar. Olha o que ele vai fazer no templo. Pode ler. Queimar incenso no altar de incenso. O rei não foi chamado para queimar incenso. Esse é um trabalho exclusivamente de Arão e da sua descendência. Esse é um trabalho exclusivo dos sacerdotes. Mas como a arrogância é tanta, eu vou ocupar posições, vou ocupar lugares porque eu sou bom. Olha o que acontece com Uzias. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor.
Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Aí Uzias vai ficar o quê? Vai se arrepender, porque ele é humilde. Não, olha o que faz Uzias. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Pode ler. Uzias, que estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se. Irmão, expulsar demônio é fácil. Expulsar orgulho é difícil. Expulsar demônio em nome de Jesus, mas libertar gente orgulhosa dá um trabalho. E eu estou falando por causa de mim, porque quantas vezes eu tive que me libertar do meu orgulho. Esse homem, que é uma referência de poder e autoridade, está perdendo tudo por causa do orgulho. Olha o que diz Provérbios, abre aí, Sara, 16, 18. Kenny, ajuda, Júlia, ajuda a Sara aí abrindo, vai que vai. Provérbios 16, 18. Olha a consequência do orgulho. Pode ler. O orgulho vem antes da destruição. O orgulho vem antes o orgulho vem antes da queda. Se você quer saber se o próximo passo é cair, olha o seu coração. Se estiver dominado pelo orgulho, o próximo passo é a queda. Nós estamos vendo no nosso país, independente de direita, de esquerda, de política, nós estamos vendo um monte de gente orgulhosa, que não está com medo. Mas por que nós estamos descansando? Porque o próximo passo depois do orgulho é a queda. Em algumas versões vai dizer que é a ruína. Se nós não nos arrependemos do nosso orgulho, o próximo passo é a ruína. O que está acontecendo com Uzias nada mais é do que uma lei espiritual. Olha o que diz Provérbios 29 e 23. O orgulho do homem o humilha. O orgulho do homem o... Nós homens sabemos disso. Que a mulher fala uma coisa para nós e a gente fala, não, eu estou certo. É ou não é? A chave não está lá. Eu deixei lá. Aí ela olha para a gente com aquele olhar que destrói a gente. E quando ela olha assim, você fala, vai dar B.O. Vai lá que a chave está lá. Você fala, eu já falei que não está. Aí você vai e a chave está lá. Tem alguém que é assim? Só eu. Os homens, ninguém levantou a mão, são tudo santinho. O orgulho humilha a gente. No final, o orgulhoso vira chacota. É ou não é, gente? Olha o que diz Tiago, capítulo 4, verso 6. Tem Tiago na Bíblia, Sara? Deve ter, né? Tem. Tiago. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos. Opõe. Eu sou orgulhoso mesmo e ninguém vai me mudar. Nasci assim. Vamos lá, gente, participa. Nasci assim e vou morrer. Faz o que você quiser. Mas ela vai ler de novo o texto. O que Deus faz com os orgulhosos? Vai lá. Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se... Nem tudo que está acontecendo na nossa vida de trava é o diabo. Tem coisa que é Deus se opondo. Não, vou mudar que vocês não estão entendendo muita coisa. Tem gente que está ficando brava comigo já. Uzias deixa o seu coração ser contaminado pelo orgulho. Ele decide fazer o que não era para fazer. Olha o que acontece, volta lá em 2 Crônicas.
Olha o que vai acontecer com Uzias. Pode ler o próximo texto. É o verso 17. Nós tem o tempo todo. 17. Segunda Crônicas 26, 17. 26, 17. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Próximo verso. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, próximo, consagrados para queimar incenso. Pode ler. O Kenny está atrapalhando aí, Kenny. Era para ajudar, Kenny. Verso 19, Sara. Uzias, que estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. Não se arrepende de jeito nenhum. Gente orgulhosa tem um problema. Falo por mim. Quando o orgulho pega o nosso coração, a gente se irrita ao invés de se arrepender. Mas olha o que vai acontecer com Uzias. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Surgiu lepra na sua? Já estava no coração. Só se manifestou no corpo. Porque o orgulho é uma lepra que destrói de dentro para fora. De dentro para fora. Acabamos de ler que o orgulho precede a ruína. O coração dele está contaminado. A doença externa, a lepra, naquela época uma doença terrível. Hoje é a doença de hanseníase, que é tratável. Mas naquela época era terrível. Tinha que ser isolado socialmente, isolado do afeto, do carinho e tantas outras coisas. O que está acontecendo com um rei poderoso, um herói de guerra, é se transformando num leproso, por causa do orgulho que tomou conta do seu coração. Mas ele é tão coração duro, que acontece no verso 21. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Ele sofreu com orgulho até o dia que morreu. Ei, todos nós que estamos aqui já fomos extraordinariamente ajudados por Deus. Por que o orgulho ainda domina o nosso coração? Por que nós não voltamos para Jesus? Por que nós não cedemos? Pastor, o que tem a ver Isaías com isso? Agora vamos voltar lá para Isaías, para a gente entender o que está acontecendo no capítulo 6, verso 1. Isaías 6, 1. No ano em que o rei Uzias morreu. No ano que o rei Uzias morreu. No ano que a mentalidade do orgulho morreu. No ano que a mentalidade da arrogância morreu. No ano da mentalidade da força humana morreu. Na hora que saiu do trono, o homem no seu governo, a sua vontade. Na hora que saiu do trono, o homem que não quer ouvir a Deus, que tem um coração duro para ouvir ao Senhor. Quando esse homem morreu, olha o que acontece com Isaías. Eu vi o Senhor assentado num trono. No ano que morreu tudo isso, Isaías viu o Senhor. Quem sabe nós vamos começar a ver o Senhor a partir do momento que a gente começar a entregar o nosso coração e parar de ser orgulhoso. A partir do momento de entender que nós precisamos de Jesus. Essa mudança no texto não é só uma mudança cronológica, é uma ruptura. O que o texto está dizendo para nós é o seguinte: Uzias teve que morrer para começar um novo tempo. Aquele homem
orgulhoso no trono, que foi extraordinariamente ajudado, mas esqueceu disso, precisou morrer, para que Deus pudesse. Na verdade não é que Deus precisa disso, mas que a gente precisa entender isso, para que a gente pudesse olhar de fato quem realmente devia estar no trono das nossas vidas. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Pode continuar lendo. Assentado num trono alto e exaltado. Aí sim. E a aba de sua veste enchia o templo. Aleluia. Pode continuar lendo, por favor. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobriam. Com 2 cobriam. Não dá para ver a glória tão grande dessa forma. Então, é muito forte a glória que está sendo revelada, a presença que está sendo revelada. O homem saiu do trono. Deus agora nós conseguimos ver Deus no seu trono, mas a glória é tanta aqui, ó. Pode continuar lendo, por favor. Com 2 cobriam os pés e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando o homem sai do lugar que nunca deveria estar, aí nós começamos a ver que é Deus que deve reinar em nossas vidas, que é Deus que deve ocupar o primeiro lugar do nosso coração. Aí nós vamos começar a dizer: Santo, 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 Santo. Ei, presta atenção, olha para mim. Pastor, por que 3 vezes santo? Porque dentro desse contexto não tinha palavras como santíssimo, por exemplo. Não tinha palavras para expressar excelentíssimo, santíssimo. Não tinha. Então como era a forma de expressão? Santo, santo, santo. É uma forma de dizer: é muito santo, é muito grande, é gigante. O que eu estou vendo agora não é homem, não. O que eu estou vendo agora é a glória de Deus. E não dá para dizer santo. Não, é tão grande que é santo, santo, santo. Pelo amor de Deus, vamos lá. É tão grande que eu preciso dizer santo. Quem está entendendo? Ah, irmão, quando o nosso orgulho sai de lado, quando a nossa arrogância sai de lado, nós começamos a ver a glória de Deus. Nós começamos a ver a presença de Deus. Sabe, quando a gente consegue se submeter, se ajoelhar, se render. Eu sei que eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Sem Ele eu não sou ninguém. Por isso que eu o louvo, porque eu sou extraordinariamente ajudado. Eu louvo porque eu sou extraordinariamente beneficiado por sua presença. É a sua graça, é o seu poder, é o seu Espírito, é a sua presença, é a sua glória. É tudo sobre Ele, é tudo sobre a presença dEle. Quem está entendendo, diga amém. Diga. Aleluia. Diga isso, diga. Santo. Hoje é dia de ruptura com orgulho. Hoje é dia de ruptura com a força humana. Hoje é dia de ruptura com a arrogância. Está na hora de nós entregarmos a vida para Jesus definitivamente e reconhecer que tudo que eu tenho é seu, que tudo vem dele, que tudo é para a honra e glória dele. Essa igreja nem viveu ainda o que vai viver, mas quando viver, é tudo por ele, é tudo para ele. A ele a glória, a ele o louvor. Nós precisamos ter um louvor de Jó na nossa boca. Deus me deu, e se Deus quiser tomar, é dele. Sabe, tudo é dele, tudo é para Ele. Você está aqui comigo nesta noite? Você pode louvar o Senhor 30 segundos.
30 segundos. Não. Ouve. Aleluia. Sempre amei. Ouve mais uma vez. Exalte a Ele. Quebra o seu coração e diga: A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Presta atenção. Eu só tenho 2 horas para acabar a mensagem. Eu só brinco, mas eu vou dizer um negócio para vocês. Um dia eu vou cumprir isso, irmão. Um dia eu vou cumprir. Eu vou pregar até meia-noite. Você acha que eu não vou? Eu vou tocando. Quem fica? Deixa eu ver. Aí, agora que Deus está no trono, agora que Deus está, aí muda. Olha o que diz o verso de número 5. Pode ler, Isaías 6. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. O que mudou? Quando Uzias estava no poder, era orgulho. Agora que Deus está no trono, é ai de... não tem como, irmão. Quando Deus está no trono da sua vida, você olha e diz: eu não sou nada. A gente canta aquela música: o que seria de mim? E o que seria de mim sem ti? Sem ti. É isso. Você entendeu? Que muda a chave. Quando Deus está no trono, é mais fácil ser humilde e reconhecer que eu preciso dele. Olhe para mim. Quando a gente é humilde, fica mais fácil de ser ajudado. Quando a gente é humilde, fica mais fácil de sermos curados. Mas quando a gente se transforma em orgulhoso, a gente fecha a porta. Um dos princípios da cura é aceitar que está doente e dizer: eu preciso de tratamento. Aí Deus consegue fazer um diagnóstico no seu coração, onde Ele vai começar a tratar. Só que Ele vai começar a mexer em umas feridas, e está tudo bem, porque Ele não quer dar remédio só para tirar a sua dor, Ele quer curar a sua ferida. Quem está comigo? Vamos lá, vamos lá. Aí nós precisamos ser humildes. Humildes. Quando Isaías vê a glória de Deus, ele diz: coitado de mim, ai de mim. Olha o que diz no verso 6. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e Tocou disse: a minha boca. ai de mim. No 6. Não sou ninguém. Sem ti não sou nada. Tem impureza nos meus lábios. Verso 6. Pode deixar que eu transformo. Ele vai lá, brasa viva do altar, toca na boca e Disse: veja isto, tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. meu Deus do céu. Quando eu sou humilde, reconhecendo a glória, quando eu permito que Deus esteja no meu coração, eu sou humilde de reconhecer que nada sou sem Ele. Então Ele vai, pega, abraça e transforma a minha vida. Sim ou não? Retira a minha culpa. Retira a minha... Ei, presta atenção, segura um pouquinho. Como é melhor viver uma vida sem culpa? Culpa é um peso terrível que a gente pode carregar.
muitas vezes me peguei antes de subir no altar carregando culpa. E eu tive que entender que Deus me perdoou, que Ele quer mudar a minha vida. Romanos capítulo 8, verso 1, não precisa abrir. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu estou sendo transformado por causa da sua glória, porque eu reconheci que sem Ele eu nada sou. Por favor, verso 8, para a gente encerrar. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? A voz do Senhor conclamando. Ele vai fazer uma convocação. Uma convocação. Pode ler. Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui. Quem vou enviar? Quem vai por mim? E a resposta daquele que não estava conseguindo direito ficar diante da glória de Deus, foi humilde e reconhecer que nada era, que foi transformado, teve a sua culpa removida, foi: eu vou. Eis-me. Você entende a diferença quando o homem domina o seu coração e quando Deus domina o seu coração? Você consegue entender a diferença quando você coloca coisas ou pessoas no trono que nunca deveriam ocupar? E a diferença de quando Deus é o rei do nosso coração. Mas sabe a minha alegria hoje? Que Uzias está morrendo na vida de muita gente aqui hoje. Morreu na minha vida, morreu na sua vida. E hoje nós vamos ver a glória do... Quem está aqui nessa noite? Deixa eu ver. Quem vai matar Uzias aí hoje? Não é matar uma pessoa, não. Vamos cortar isso da internet. Não. Matar aquilo que está dominando o primeiro lugar das nossas vidas. Aquilo que está tomando espaço num lugar que só poderia ser de Deus nas nossas vidas. Coisas, pessoas que nunca poderiam ocupar o lugar de confiança que só Deus pode ocupar. É Deus que provê, é Deus que cuida. E quando Ele está no trono, a glória dEle pode ficar à vontade no nosso meio. Quem está comigo? Quem vai matar Uzias aí hoje? Quem vai deixar matar esse orgulho hoje? Comece fazendo isso agora. Aí no seu lugar mesmo, comece a orar e falar: Deus, obrigado por falar comigo. Está doendo. O Senhor mexeu numas feridas hoje aqui. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Não tem problema, Senhor. Pode tocar. Pode tocar nessa ferida. Pode mexer. Pode me curar. Eu sou orgulhoso mesmo. Eu sou arrogante mesmo. Tem coisas que dominam o meu coração, como a ira, o dinheiro, a raiva, a mágoa, o rancor, o ressentimento. Ou quem sabe alguém que eu coloquei na minha vida como um Deus na minha vida, que eu preciso tirar essa pessoa do lugar. Eu não sei quem é Uzias na minha vida, mas hoje eu quero matá-lo. Porque quando ele morre, eu posso colocar no primeiro lugar quem nunca deveria ter saído, que é a sua presença, que é a sua glória, que é o teu Espírito. Comece a matar esse Uzias aí, vamos matar esse